Olá e seja bem-vindo ao Fiflix. Esse aqui é o nosso canal de empreendedorismo pra gente conversar um pouquinho, tá ok? Bom, esse é o primeiro episódio. Bom, esse canal aqui a gente vai falar de investimento, mais do ponto de vista de ideias. Então, qual que é a estratégia que você vai usar para melhorar a sua ideia? O que você vai fazer? Você tem um negócio, o que você quer fazer? Como é que você tira do papel? Como é que você vai fazer isso? Tudo isso a gente vai discutir um pouquinho aqui. Até que tática usar, vai para a internet já de cara, espera um pouco, deixa maturar, tenha clientes antes da internet. Clientes e internet é uma das coisas que eu quero muito conversar também, até porque um não exclui o outro. Mas, diferentemente do outro, qual que é a diferença entre o outro canal e esse? Esse aqui eu posso falar muito mais abertamente, posso falar simplesmente sobre ideias. E diferentemente onde eu tenho que dar realmente um parecer lá, aqui não. Aqui eu posso dar o que eu estou fazendo, né? O que eu tenho feito nos negócios, nas empresas que eu tenho, para tentar fazer. E o grande engraçado é que assim, eu posso te dar o feedback, mas você pode me dar a opinião. Então aqui eu quero muito a sua opinião, você vê o que você decidiu. Até porque assim, a gente sabe que às vezes não tem um negócio, não tem uma ideia perfeita. Ela tem que ser maturada, ela tem que ser englobada com várias outras ideias e pode dar certo, não. Existe uma coisa que a gente tem medo, né? Chamado tentativa e erro. E aqui é um pouco tentativa e erro, tá? A gente conversa bastante, mas é uma tentativa e erro conjunto. E a gente às vezes se espelha muito em quem deu certo nas coisas que eles fizeram. E que eu tenho certeza que você não vai conseguir. Se você tentar seguir os mesmos passos das pessoas que deram sucesso, não vai dar certo. Mas não significa que você não tem que olhar para eles, entendeu? É uma coisa muito bizarra. Olha, mas não significa que tudo você vai fazer exatamente igual eles vai dar certo igual exatamente. Porque tem o que a gente chama de first mover, né? O primeiro que fez é diferente. Ele tem uma outra visão. Ele pegou um nicho praticamente que ninguém conhecia. Então a gente vai falar algumas palavras nicho. Não tem como falar de empreendedorismo hoje sem falar de marketing digital, de gestão de tráfego. Não sou especialista em gestão de tráfego, estou estudando para quê? Para utilizar no meu negócio. Então eu sei que você tem essa dúvida, você está investindo agora, você está começando agora e você vai ter. E eu tenho um canal de fundos imobiliários, a gente fala de investimento. Qual que é a diferença entre investir numa bolsa de valores e investir na vida real? Bom, a grande questão é que quando você está investindo numa bolsa de valores, você tem um produto pré-formatado. Então você escolhe ou não. Claro que a empresa tem que ter fundamentos. Quando você está aqui, dando as caras no negócio, o seu poder de decisão é muito maior, assim como o seu poder de ganho. Então é essa a grande diferença. Lá é um produto formatado, aqui a gente não tem um formato definido, aqui tem ideias, né? Então a gente coloca aqui embaixo quais são as ideias. Inclusive, vamos falar o seguinte, a gente tem 2 temas que a gente pode falar para o próximo vídeo, tá? Eu queria que você colocasse aqui uma ideia de um vídeo que você queria discutir. Uma das coisas que eu quero falar é mostrar quanto que o YouTube paga para pequenos YouTubers, né? Para canais pequenos. Faz sentido você ter mais de um canal? E outra, assim, esse é o primeiro. O segundo é o seguinte, o que vale a pena mais? Vale a pena você começar uma loja física, trabalhar um pouco físico, ter uma clientela, ter o que a gente chama de prova social, né? Provar que o seu produto é realmente interessante, depois vir para a internet, hoje você já pode começar na internet e obter essa prova social na internet. Eu queria que você desse a sua opinião, se você quer o primeiro vídeo ou o segundo. A gente vai fazer os dois com certeza, mas isso é uma das coisas que eu acho que a gente pode começar aqui falando. Então isso aqui a gente chama de ideias. E assim, no final eu vou falar o caminho que eu estou seguindo, se é o certo ou não, mas eu quero que você escreva aqui embaixo e fale assim, Diogo, eu estou seguindo esse caminho aqui, por isso. Aqui não é ideia só de falar de YouTube, né? Porque você tem outras plataformas sociais que podem te ajudar. Por exemplo, para quem tem negócios físicos, eu gosto muito do Instagram. O Instagram, eu apesar de usar muito mais a captação minha, meu objetivo de... O que eu uso o YouTube? Hoje eu uso o YouTube para captação. Ele é minha fonte onde eu mostro o que eu conheço. Então eu faço, não é nem prova social, eu tento colocar a imagem, né, da minha empresa como especialista. Eu sou especialista, eu tenho certificação e tudo mais, mas eu trago isso e divulgo para mais pessoas. Então a porta de entrada das pessoas é o YouTube. Mas a porta de venda minha é o Instagram. Por quê?
Porque no YouTube eu não tenho acesso. A pessoa pode dar o like e às vezes eu nem sei quem deu o like. Os inscritos eu sei. Se a pessoa não comentar no vídeo, eu não sei. E outra, eu não posso do comentário dela fazer um pitch de venda para ela. Eu tenho que fazer basicamente para todo mundo. Então, enquanto isso, no Instagram, quando a pessoa sai do YouTube e vai para o Instagram, não, eu tenho acesso a ela. Eu tenho acesso ao direct dela. Então, eu estou conectado diretamente. Então, assim, como estratégia de divulgação do meu produto, da minha ideia, eu prefiro utilizar o YouTube. Eu gosto muito. E a outra coisa, as minhas facilidades hoje em dia é com a parte de conversação, de linguagem. Então, eu me comunico muito, eu tento me comunicar muito bem com quem eu falo. E isso atrai pessoas que gostam da minha linguagem. Então, eu me adequo às pessoas e isso me atrai. Então, assim, eu consigo ser eu mesmo, com erros, com gaguejos, com qualquer coisa, mas eu consigo atingir na forma com que eu penso as pessoas. E é esse o objetivo. Então, atinjo aqui. O Instagram, para mim, é a melhor forma de venda onde eu tenho acesso direto. Então, se eu preciso comunicar um produto, se as pessoas precisam tirar dúvidas comigo, elas podem fazer, sem que outras pessoas saibam, e assim você consegue fazer num ambiente o negócio. Então, vamos lá conversar agora talvez do objeto desse vídeo aqui. E o objeto desse vídeo que eu acho que é o mais interessante é o seguinte. Você utiliza o YouTube, o objetivo de vocês é o YouTube para simplesmente receita, ou você utiliza igual eu utilizo praticamente para utilizar o YouTube para divulgação? Não que eu não quero uma fonte de renda, não que eu não goste do AdSense me pagando todo mês, tá? Não é isso. Mas hoje, o que você prefere? Tá? Eu vou falar a minha experiência com isso e eu quero que vocês escrevam aqui embaixo qual é a opinião de vocês, qual é a experiência de vocês em relação a isso. Ah, Diogo, mas eu não tenho nenhum canal de YouTube e não é esse o meu foco. Cara, não tem problema. Mas é só para você ter uma ideia, porque vamos supor que você tem um produto. Vale a pena você criar um canal? Bom, talvez sim, talvez não. Então, mas com certeza o produto ele tem que ser divulgado, porque mesmo que você pense assim, tudo bem, existe um canal que você consegue divulgar, mas o AdSense é muito mais que simplesmente uma divulgação do canal. Você pode usar o AdSense para pegar um blog ou até um artigo que você criou para fazer. Ou pegar o site da sua empresa tem que ter site. Isso é obrigatório. Por que é obrigatório, Diogo? Porque principalmente é o seguinte, cara, eu vou citar vários exemplos. Duas coisas, você pesquisou uma empresa, duas coisas você vai olhar, o site dela e hoje o Instagram. Ela não precisa ter canal no YouTube, mas site, Instagram ela precisa. Então o que eu quero te falar é o seguinte, os canais de venda que a gente tem hoje são esses dois. E eu vejo que muita gente mesmo, tem migrado muito pro Instagram. A propaganda do Instagram está crescendo bastante. Então não significa que essa é a melhor ideia. Porque quando muita gente migra para um, fica esquecido um pouco o outro. O do YouTube ele tem um preço um pouco diferente, porque ele acaba sendo um pouquinho mais caro, né? É claro que você tem que usar, e aí entra o papel de um gestor de tráfego e de você também conhecer outras ferramentas como SEO, que é o SEO, né? Que é justamente para você entender como o mecanismo de busca do Google funciona, e esse mecanismo de busca te ajuda a participar ali tanto do seu canal ou do seu site, tá? E aí sim porque o mais importante, gente, não é só fazer um bom produto, é ter uma marca bem conhecida. Então a marca, ela é muito importante. Vamos dizer, eu vou citar um exemplo simples aqui, tá? E aí a gente vai chegar no objetivo aqui dessa ideia. Vamos pensar duas pessoas. Eu vou levar para um mundo similar ao que eu já trabalho. Dois consultores. Pode ser consultor de tráfego, consultor de qualquer coisa. Tem dois consultores, o consultor A e o consultor B. Um consultor A, ele tem, sei lá, 20 mil seguidores. Mas 20 mil seguidores de verdade, não 20 mil seguidores comprados, não. 20 mil seguidores de verdade. Então tem um engajamento de 20 mil pessoas. E esse aqui é um consultor B. O cara tem 3, 4 mil seguidores. Também engajado, tudo mais, nada comprado, o cara conquistou isso. Enfim, você tem esses dois. Nível de conhecimento e experiência muito próximos. Vamos dizer quase igual. Não dá para falar que duas pessoas têm o mesmo conhecimento, mas
Vamos conhecer cidade. Qual que pode vender o produto mais caro? Você vai falar, não, por causa do número de seguidores esse. E não é bem por conta do número de seguidores. Aí esquece seguidores, você tem potenciais clientes. Porque aí entra de novo uma prova social. A prova social é o número de seguidores. Mas chegou no beabá, o cara vai, se ele fizer um bom serviço, é claro que na hora de analisar, quando eu vou contratar um serviço de gestão, eu não vou analisar só o perfil só porque ele tem 40 mil seguidores. Quero saber quais trabalhos ele já fez, para quem que ele já trabalhou e como que ele trabalha. Porque a gente está falando de negócio, eu não tô falando. Então não me interessa só quantas seguidores, o que ele fez. Mas, peguei o mesmo caso, os caras têm uma experiência similar. Um vai me oferecer um preço, o outro. Qual que vocês acham que é mais caro? E por que é mais caro? Óbvio que esse cara... Porque esse cara aqui, ele já tem acesso a muito mais clientes. Naturalmente, ele é mais procurado. Isso faz com que você consiga aumentar seu produto. Então, você precisa estar na internet? Precisa. Você precisa de desenvolver seu trabalho bem e conseguir um status de... Isso faz com que o outro seja profissional, seja ruim? Não. O que eu quero te falar, na verdade, é o seguinte. Do ponto de vista de empreendedor, esse cara aqui está um pouco na frente. Não me interessa agora, de fato, por que ele está na frente, porque isso não é a questão. Mas o fato de você ter acesso a mais... a falar para mais pessoas, a ter mais visibilidade, te dá a capacidade de ter uma precificação muito mais alta. E é claro que no frigir dos ovos quem vai ganhar mais é que tem uma precificação mais adequada e de acordo com claro conhecimento. Porque não adianta esse cara ter 40 mil e entregar um trabalho ruim. Por quê? Aí quando você vai começar a escutar dos clientes que ele já trabalhou, vai começar a falar mal, enfim. Então como é que a gente pode usar isso? Como é que a gente pensa nisso para um YouTube da vida, né? O YouTube como ferramenta de busca ou fonte de renda ali. E aí eu falo o seguinte, cara, na minha visão, e o que eu utilizo muito mais o YouTube como uma busca, ou seja, eu quero ser achado, né? Então eu crio vídeos, eu crio informações relevantes, tem que ser relevantes, com conteúdos bons, que aí tá uma coisa que talvez eu use a estratégia e pode ser que muita gente tenha. Eu não coloco todo o conhecimento possível no vídeo. E eu já fui muito criticado por algumas pessoas que seguem o canal, inclusive por quê? Porque na minha ideia, eu tenho que falar o conteúdo da forma mais correta, da forma melhor, mas eu não posso dar uma opinião que seja uma opinião de consultor de fato, né? Que seja uma opinião que eu vou induzir uma pessoa sem conhecer ela. Então isso pode parecer algumas coisas e outra. Eu sempre deixo aquela questão que eu vou resolver no próximo vídeo para resolver no próximo vídeo, entendeu? Então assim, dá para conhecer muito? Dá. Mas a ideia do vídeo, e não sei se todo mundo, é que ele te passa muito conhecimento, mas ele te dá uma brechinha, uma pergunta que ele vai responder em outra coisa. Isso vai acontecendo. Então, você tem que gerar uma expectativa, você tem que gerar uma continuidade. Se a pessoa te entregar tudo, isso é ruim. O que eu quero é que o YouTube seja mais uma fonte de renda de um serviço. E outra, ele tem que fornecer, eu tenho que utilizar ele como ferramenta para aumentar o número de pessoas que encontram o meu produto. O meu produto, a forma como eu vejo o YouTube é muito mais de expandir negócio do que de fato de gerar receita. Escuta bem. Então o que eu quero te falar? Não é que assim, eu utilizo, né? Você pode utilizar como fonte de receita principal, mas eu fico com receio disso. Por quê? Pensa o seguinte, se tem um cliente A e um cliente B, se um cliente A é 80% da sua receita, qualquer coisinha que ele te pedir, você fica muito na mão dele. E é isso que é o problema do YouTube. Ou seja, se esse cliente A chegar para você e falar assim, vou ter que reduzir seu preço em 20, 30%. Cara, é muito difícil você dizer não para ele. É muito mesmo. Você pode falar não e perder 80, 90% da sua receita. Mas normalmente você vai dizer... Você pode até querer diminuir isso depois, né? Mas você vai aceitar.
Enquanto o cara, vamos supor que você tem esse cara de 80, ou você tem várias outras pessoas, e tem um cara de 10% que chega assim, eu quero reduzir em 30%. Você pode chegar pro cara e falar assim, cara, não vou reduzir. Na verdade, eu quero aumentar. Por que você pode fazer isso? Porque ele é 10% da receita. Pro cara de 80, você não pode falar isso. Você, quer dizer, poder pode, mas do ponto de vista do negócio, você corre um risco muito mais de quebrar. É mais fácil você assumir e tentar resolver o problema depois, assumir uma... Fala, não vou fazer mais contrato de 1 ano com você. Faz. Então, aí é outra estratégia, né? Vamos discutir estratégias depois, mas nessa ideia, você não pode fazer isso. Por que eu tô falando isso? Porque quando você coloca o YouTube como fonte de renda, você fica limitado ao YouTube. E limitado às regras dele. Então, o que o YouTube ele consegue te dar? Ele é o segundo maior lugar de pesquisa. O primeiro é o Google. É por isso que a gente usa muito como ferramenta. Então, site, preocupe muito com o SEO. Você está falando que o YouTube não é uma boa fonte de renda? Não. Ele é uma boa fonte de renda. Ele só não pode ser a sua principal. Então, assim, o que eu acredito que seja uma forma? Você não vai buscar aumentar a sua receita do YouTube? Eu vou buscar aumentar a receita do YouTube. Mas eu vou aumentar a receita do YouTube o que ela pode me dar. Se a receita do YouTube for 50% do seu negócio, você tá com um risco muito alto. Então, Diogo, mas eu tô no começo. Cara, tô naturalmente dependente de um cliente. É natural. Normalmente isso é o que acontece. Você sempre fica dependente de um cliente até para expandir para depois fazer isso. O que você não pode ter é que essa ideia de que esse cliente você fica dependente, por exemplo, mas o YouTube não é o cliente. Cara, ele acaba sendo. Você tem que produzir conteúdo para fazer. Produzir é barato. Hoje em dia não é mais. Se você contratar um bom editor, às vezes um bom cara de som e mais alguém para fazer o controle do seu canal, cara, isso acaba custando bastante. Né? E é uma coisa que o futuro do seu canal é esse. Não é você fazendo tudo. Beleza. Então o que eu quero te falar? Na minha visão, e assim, eu tenho conversado com outras pessoas que têm desenvolvido o canal e elas têm isso. Eu acho que nunca, se você ficar dependente só do YouTube como fonte de renda, não vai. Mas o YouTube, e talvez essa seja a resposta que eu queira dar, é o seguinte: como fonte de pesquisa ele é melhor. Então, para expandir um negócio, para mostrar o seu produto, vamos supor que você tem você, sei lá, vende geladeira. Ter alguém do seu time falando um pouquinho de manutenção de geladeira faz com que a sua loja fique mais conhecida, que a sua marca fique mais conhecida, e isso te ajuda a vender. Isso te passa credibilidade. Até porque ele sabe o que vai acontecer. Então, isso é obrigatório? Não. Mas, uma vez que você está lá e depois você coloca os links na descrição, discutir depois a importância de colocar os links na descrição. Mas a ideia do vídeo de hoje é o seguinte: a pergunta foi muito assim: se utilizaram, você tem o objetivo de crescer para ele ser a principal fonte de renda, ou você tem o objetivo de utilizar ele como como pesquisa, né, para expandir? Hoje eu vejo como o principal benefício do YouTube é o searching, né, é o SEO. Ele consegue te ranquear. É claro que você vai demorar um tempo, você vai ter que aprender, mas se aprender um pouco de SEO, você consegue chegar no seu vídeo de uma forma muito mais interessante. Agora, eu tenho um objetivo como YouTuber propriamente dito, como o canal é a fonte de renda, então não tem como você fugir. O que você pode fazer você pode receber propaganda de fora. Diogo, por que eu faria isso? Bom, primeira coisa, o YouTube ele não trabalha de graça, né? Ele fica uma porcentagem, ele fica um percentual para ele. E para você, quando é pequeno, não faz diferença, porque você não consegue outra coisa. Porque nenhuma marca vai te bancar quando você tem 2 mil seguidores, 30 mil, talvez, 100 mil, 1 milhão, com certeza você consegue alguma coisa. O que eu tô te falando é o seguinte: quando você começa a crescer, o objetivo não é mais também só o contrato com o AdSense. O que você quer é um outro patrocinador, talvez um patrocinador que se chama um patrocinador master. Claro que você não pode depender 100% desse cara, mas você tem um patrocinador master que pode fazer. Porque aí o que acontece? Essa receita desse patrocinador master, você não tem que dividir com o YouTube. E aí sim faz sentido. O que eu quero entender é o seguinte:
O YouTube com o AdSense, você está dividindo com ele. Né? O YouTube ele te faz um trabalho que é, cara, você não preocupa com isso aqui, que eu vou pegar parte do anúncio e vou pagar para você. Mas, em contrapartida, ele pega uma parte. Então, cada vez que você cresce, então assim, o que eu falo? Não adianta você pensar só, não, mas isso é um problema pro futuro. Não, não é. Se você ficar dependente, você nunca vai ter um problema. Então você tem que pensar em quais marcas que fazem sentido. Para muita gente, quando começou, muita marca, tipo, descobriu o YouTube e falou, pô, eu vou migrar da TV para a internet. Mas, hoje em dia, não tá assim. As marcas já estão de olho na internet. Elas não. E assim, muitas delas sabem que não precisam de escolher uma pessoa para representar a marca. Elas podem escolher. Então, o que eu quero dizer? Cara, bate na porta. Você vai ter que ir atrás de patrocínio. Né? Então, assim, então, mas o meu objetivo não. Meu objetivo como empresa é só aparecer. Então, beleza, seu objetivo como empresa é esse. Então, o objetivo da empresa tem que estar alinhado com a sua estratégia de YouTube. Então, sua estratégia é aparecer para mais pessoas. Independente do AdSense ser bom ou não. Você não vai preocupar, então, se você vai preocupar com o SEO para atingir mais pessoas. Então, as métricas que você vai olhar é as métricas de atingir mais pessoas. Não é a métrica de quanto isso te gera de renda. Porque a geração de renda dessa é menos importante. Então, por que eu vejo... Por que eu tô falando isso? Porque muita gente, quando olha suas métricas de YouTube, elas olham como se quisesse que tudo fosse lá para cima. Não é bem assim. O meu objetivo hoje é a visualização. Então, eu sei o tipo de vídeo que me dá visualização, eu sei o tipo de vídeo que me dá inscrito e tal. Então, quando eu olho pro vídeo que me dá inscrito e que me dá 1 inscrito, ou 10 inscritos, me dá poucos inscritos, que se é o objetivo dele, então foi um vídeo ruim. Enquanto... e aí eu tenho que analisar por que esse vídeo foi ruim. Entendeu? Então, o objetivo que eu lancei um produto, um vídeo, ele tem que atingir o que eu quero fazer. Então, é essa a métrica. Então, aí, vamos supor, aí um vídeo que eu lancei realmente me deu 400 inscritos. Assim. Para um canal pequeno, isso é muita coisa, tá? Pra gente que é grande, enfim, não te importa. Mas para quem é pequeno, importa e muito, tá? Então, beleza, cara, 400 inscritos, um vídeo de um canal pequeno, cara, isso foi excepcional. Então, ele atingiu. E o AdSense dele deu 0,001 centavo, deu nada. Enquanto um outro que você tá lá no canal, que teve muito menos visualização, as pessoas que assistiram já conheciam o canal, e aí a publicação dele ficou muito maior. Então, assim, o que eu quero te falar com isso é o seguinte, mesmo dentro do que você propõe pro canal, você tem que saber o que você quer do vídeo. O que você quer daquela estratégia. Então o YouTube ele pode te dar isso e por isso ele tem o Analytics. Só que o Analytics você não tem que analisar puramente por objetivo sempre, eu quero mais receita. Cara, nem sempre o seu objetivo tem que ser a receita do AdSense, e sim uma receita global. Né? Então é essa a visão que eu quero que você tenha. Hoje, no meu objetivo do canal, eu gosto de trabalhar com comunidade. Né? Então, a comunidade tem que ser forte. Como a comunidade é uma coisa menor, então o CPM meu é muito alto, né? Esses parâmetros é muito alto. Por quê? Porque ele não expande. Nos vídeos onde eu quero alcance, normalmente é bem baixo o meu CPM, é muito baixo mesmo, mas visualização atende, número de inscritos atende. Diogo, então você fez alguma coisa errada? Não, o objetivo daquele vídeo foi atendido, que é expansão do canal. Então, porque assim, tem muita gente que faz só vídeo de expansão. Faz sentido, a estratégia dele é crescer. Eu tenho vídeos que é de retenção. Né? O que chama de vídeo de retenção? São uma pessoa que veio pro meu canal e fica assistindo, consumindo o mesmo produto. Mas quais são os parâmetros que você olha para saber se um vídeo é bom? Bom, beleza, esse também é uma boa para você me questionar, porque a gente pode fazer um próximo vídeo sobre os parâmetros que eu olho para fazer. Ainda mais sendo parâmetros separados de um vídeo ou de outro, tá ok? Gente, eu acho que assim, essa é a ideia desse canal aqui. Esse aqui é talvez o primeiro vídeo que vocês vejam, não foi o primeiro vídeo que eu fiz, mas esse vídeo aqui mostra um pouco disso. Então, assim, hoje em dia, você pode usar os dois. Tem uma resposta certa para isso? Não. Depende do seu objetivo como empresa. Meu objetivo como empresa atende mais a expansão. Mas eu vou utilizar só a expansão como estratégia? Para mim não faz sentido.
porque eu tenho que fortalecer a comunidade. Tá? Até porque uma comunidade forte, ele tem uma pessoa que representa ela muito bem, entendeu? E aí, o objetivo atual é esse, mas eu não quero depender de uma fonte de receita de um cliente só. Tá? Isso na minha cabeça está muito claro, ou seja, eu não quero depender do AdSense. Apesar de gostar do dinheiro do AdSense, ele funciona muito bem. Só que assim, uma vez umas pessoas, eu já vi muita gente comentando, e ela de fotografia e tudo mais, de canais de fotografia, e a ideia delas, mas não dá dinheiro, mas eu consigo comprar um equipamento. É que assim, o objetivo dela é mais o quê? É canal, é mostrar o estilo de fotografia, estilo de imagem. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: primeiro, não tem certo. Você traçou uma estratégia, você tem que fazer. E outra, existem coisas que você pode melhorar na comunidade para dar mais receita sem você perder sua estratégia, tá? Então, por exemplo, você quer expandir, beleza, você faz vídeo de retenção. E aí você está com o objetivo de fazer vídeo de retenção a cada uma semana. Vídeo de expansão, na verdade. Aí você faz um vídeo de retenção no meio, que é um vídeo que não vai fazer sucesso, não vai atrair novas pessoas, mas vai utilizar das pessoas que já estão na sua comunidade, que já estão inscritos, a consumir o produto e gostar e consumir tudo. Então ele vai fazer retenção e isso vai te dar mais receita. Tá? Então, bom, essa aqui é uma das ideias aí pra gente fazer. E eu queria saber como que você faz. Independente, beleza, jogo. É porque você, como é de empreendedor, eu imagino que você é um empreendedor, ou você está querendo ser. Qual que seria a sua estratégia? O que você vê como objetivo? É porque às vezes você não conhece as ferramentas que tem aqui. Mas eu queria saber qual que seria a sua estratégia. Porque assim, é meio óbvio que ninguém quer depender de um cliente só. Só que de vez em quando isso é natural, você depender de um cliente só, você cresce muito. O que acontece depois é que você tem que tirar essa dependência e às vezes é muito difícil. Tá? É por isso que é mais fácil no começo você pensar em várias fontes de renda do que quando você crescer e depender, por exemplo, você tem uma receita de 40, 50 mil no YouTube e depois você fala, putz, agora o que eu vou fazer? Tá. Só que assim, tem canais que são próprios que vão ter simplesmente uma receita só. Tá? E vão ficar muito felizes assim, tá? E podem dar certo por muito tempo. O que eu sempre fico pensando é que no momento, e você ficar dependente só de um AdSense, de um Google, se mudar a regra e eles mudam a cada 2 anos, não é uma coisa que eu ficaria muito feliz em depender, tá? Beleza, pessoal. Esse aqui foi o primeiro vídeo. A gente vai conversar sobre mais ideias e eu queria saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo? O que você achou desta ideia de investimento? É claro que vai ter muita gente que vai criticar. Isso é bom. Isso é bom. A gente aprende muito assim, tá ok? E coloque ideias de novos. Eu fiz uma pergunta, né? Quais são os tipos de vídeo que você prefere, o vídeo 1 ou o vídeo 2, e eu queria escutar a sua opinião. Porque assim, a ideia dessa comunidade é justamente o seguinte: cara, vamos trocar ideia, vamos conversar. Então você tem que escrever aqui, até pra gente poder testar. E eu vim falar assim, ó, o resultado do que a gente comentou lá não foi bom. Até porque não tem coisa melhor, assim. Eu tenho um vídeo eu tenho um canal que já tá meio que, apesar de ser um canal pequeno, ele tá meio que enquadrado no objetivo meu. Então eu consigo fazer as ideias. E esse canal não. Esse canal aqui é pra talvez crescer mais que o outro. Por quê? Porque o outro é restrito num nicho muito pequeno. Que eu gosto do nicho e eu sou empolgadaço com esse nicho. Mas esse nicho de empreendedorismo é muito maior. Muito maior. E outra. Nada melhor que escutar um colega para trocar e para fazer teste, né? A gente precisa de um canal de teste. Então, talvez não faça nem sentido chamar Fiflix. Fiflix foi criado justamente pelo outro canal. O outro canal foi. E a ideia desse canal foi um pouco de não só empreendedorismo, como entretenimento. Então, conversar é o meu maior objetivo. Então, eu faço meio que... talvez seja até um estilo de vlog, assim, mas... porque eu gosto de trocar ideia, né? Bom, eu já falei demais. Vocês vão descobrir que comigo é assim, eu começo a empolgar aqui e vou falando. Então, vou terminar o vídeo de hoje pra gente falar. E hoje, assim, não é conclusão do vídeo, mas hoje o que eu utilizo como
objetivo é eu utilizo muito mais as ferramentas para mostrar o meu produto do que de fato para obter renda deles, né? Com esse objetivo. Qual que vocês utilizam mais? E por quê? Não se esqueça de escolher o vídeo da próxima semana, tá ok? Valeu, falou!